Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 12 de abril de 2023, uma quarta-feira. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada aqui na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando de O Livro dos Espíritos, o livro segundo, no seu capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. O item que nós estamos estudando é o item 1, Prelúdio do Retorno. A questão de número 341. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Não coloquei a minha luminária aqui, deixa eu colocar a luminária, porque a luminária ajuda na imagem, né? Eu não coloquei. Pronto, aí dá uma melhorada, é verdade. É um estudo improvisado aqui, viu, Alexandre? Vamos lá. Pergunta de número 341. A incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das provas que vai sofrer na vida é para ele uma causa de aflição antes da encarnação? Resposta: uma grande aflição, pois as provas da sua existência ou retardarão ou farão avançar segundo as tiver bem ou mal suportado. Então, a incerteza quanto à encarnação ou à reencarnação, ela é muito grande, porque o espírito não sabe se ele vai estar à altura das provas aceitas e sobre as quais ele assumiu a responsabilidade. Por isso que ele traz realmente uma grande aflição, né? Questão de número 342. No momento da sua encarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos, seus amigos que assistem à sua partida do mundo espírita. Como vão receber na sua volta? Resposta: isso depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o derradeiro momento, o encorajam e frequentemente mesmo o seguem durante a vida. Então, a gente relembra Jesus, né? Aos que muito têm, mais lhe será dado. E aquele que nada tem, ainda o pouco que tem, lhe será tirado, né? Então, feliz daquele que tem afeições no mundo dos espíritos, porque ele receberá um respaldo muito grande ao reencarnar. Questão de número 343. Pergunta de Kardec: os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são, por vezes, os que vemos em sonhos, que nos testemunham a sua afeição e que nos apresentam confeições desconhecidas? Resposta dos espíritos superiores: muito frequentemente o são. Eles vêm visitar-nos como ides ver um prisioneiro sob chaves. Ele vai ver um sujeito preso na cadeia lá. É a mesma coisa que acontece com os desencarnados que vêm nos visitar durante a nossa encarnação. A gente, bom, quem é essa pessoa? Não conheço, né? Não sei quem é, que feição estranha, nunca vi na minha vida, mas vai ver, é gente que nos ama e que está lá em estado de erraticidade e tal, aprendendo, preparando novas encarnações e tal, e que nos acompanha ao longo da nossa encarnação, e nos ajuda. Item 2, união da alma com o corpo. Esse é um assunto, e o segundo assunto referente ao aborto. A questão de número 344, pergunta Kardec: em que momento a alma se une ao corpo? Resposta dos espíritos superiores: a união começa na concepção.
mas não se complementa senão no momento do nascimento. Por quê? Porque como o espírito ele vai se ligando molécula a molécula ao corpo, é necessário que haja o desenvolvimento para haver a ligação. Se não há um corpo formado, não há como ligar o espírito a este corpo. Por isso que a encarnação, ela se completa no momento do nascimento, porque aí o corpo está todo formado e o perispírito totalmente ligado ao corpo físico no momento do nascimento. Então não tem nada de encarnação se completa aos 7 anos, essa história, inclusive assunto divulgado por muitos médicos aí que se dizem espíritas e tal, psicólogos, médicos e tal, não tem nada a ver com isso. Os espíritos superiores dizem, a encarnação ela se completa no momento do nascimento, ponto. Fim de conversa. É porque tem aquela história que Jesus não era visto na sua infância, ele desaparecia de vez em quando e tal. Tem um monte de hipóteses aí que eles acabam transformando em teorias e acabam divulgando isso como se fosse verdade. É um grande absurdo, sabe? O propósito da doutrina espírita não é criar teoria esotérica a respeito das coisas. O propósito da doutrina espírita é o esclarecimento. A coisa acontece assim. Não tem a doutrina espírita, ela não dá margem para dupla interpretação, ela não é ambígua. Quando eles afirmam uma coisa, é aquilo, ponto. Se o homem não tem condição de receber aquele esclarecimento, ele diz assim, olha, vocês ainda não estão prontos para isso. Vamos delegar ou relegar isto a uma segunda oportunidade, não é? Mas quando eles dizem tal coisa é assim, eles falam, acho que é mais ou menos isso, ou pode, não fica colocando sob hipótese, na condicional. Não, eles afirmam direto e peremptoriamente. Né? Eles seguem respondendo, desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Questão de número 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? Resposta dos espíritos superiores. A união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo. Então não há a menor possibilidade de dois espíritos habitarem o mesmo corpo, ou de haver uma transferência desse corpo para um terceiro espírito. Não. É aquele espírito que foi designado que vai habitar aquele corpo, e isso é definitivo. Mas, como os laços que o prendem são muito frágeis, como a ligação se dá molécula a molécula, ele pode romper, por decisão própria. Ele diz aqui, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito. Olha, a liberdade que ele tem para reencarnar ou não, chega a esse ponto. Ele decide. É claro que vai haver repercussão. É claro que vai haver repercussões a respeito dessa sua decisão. Consequências a respeito dessa sua decisão. E certamente essa consequência ela não será agradável. Porque é uma decisão tomada de forma atabalhoada. Né? A encarnação é uma oportunidade valiosíssima. Valiosíssima. Oportunidade de ouro para nós, os espíritos. Embora nós estejamos aqui, somos prisioneiros da carne, realmente estamos num
numa prisão e tudo mais. Mas é uma oportunidade valiosíssima. Sem ela, o espírito não progride, não faz evoluir a sua inteligência e a sua moralidade. Não é? Não necessariamente. Pode haver um problema congênito ou genético. Uma má formação ou um problema genético qualquer, congênito qualquer, que vai acabar por abortar aquela vida, não é? Mas o aborto pode também ser gerado por uma decisão do espírito reencarnante, que pode não aceitar aquele corpo, pode se recusar a reencarnar e abortar aquela gestação. E eles dizem, pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Ele fica temeroso e ele recua, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E recua diante da prova escolhida. O medo, ele tolhe a liberdade do espírito, ele tolhe o raciocínio, ele estiola, ele enfraquece. O medo é uma palavra que nós deveríamos riscar do nosso dicionário de tal maneira a rasgar aquela folha onde está a palavra medo. Não há razão para ter medo de absolutamente nada. Nós somos espíritos imortais. Somos filhos de um ser que ama a sua criação. Medo de quê? Sabe, é um absurdo as pessoas terem medo. Medo da doença, medo de possivelmente ter uma falta de alimentação, de possivelmente bater com o carro, de possivelmente gerar um acidente, de possivelmente perder um ser. Peraí, pô. Você vai viver com medo até quando? Não faz sentido nenhum. O espírito não tem o direito de viver com medo. O medo não deveria fazer parte do raciocínio do espírito, do encarnado ou do desencarnado, desde que ele confiasse irrestritamente no Criador. Há que se desenvolver essa confiança. Há que se desenvolver essa confiança. Porque senão você não vive. Você vai ser um vegetal. Sem vontade própria, se entregando a uma ideia que possivelmente não irá acontecer. O medo, ele é tão presente na vida de muita gente, né, que ele chega a matar a pessoa sem necessidade de desencarnar. Conta-se a história de que um prisioneiro foi convidado a fazer uma experiência num laboratório do presídio. Nós vamos fazer uma pequena incisão na sua artéria e você vai ficar pingando, gotejando sangue a noite inteira. Se você amanhã você estiver vivo, você vai ser libertado da cadeia. E assim fizeram, amarraram ele na maca, né? Colocaram uma bacia dessa de alumínio que faz barulho quando a gota bate, embaixo da maca, e abriram uma torneirinha de água para gotejar água na bacia. No dia seguinte, o cara amanheceu morto. Ele não está perdendo uma gota de sangue. Apenas o medo de morrer foi suficiente para tirar a vida daquela pessoa. E assim somos nós. Assim somos nós. Porque se nós confiarmos em Deus, confiarmos na vida e confiarmos em nós, o limite das coisas é aquele que você se impõe. Não há limite para o homem. Santos Dumont falou assim: o homem pode voar. E ele era uma criança de 6, 7, 8 anos de idade. Ele fez essa afirmação, ele observava os pássaros, e ele fez essa afirmação brincando com os primos, com os irmãos, deram risada dele. E olha, se fazia, não havia nem a menor possibilidade disso acontecer quando ele fez essa afirmação. Né? E, no entanto, ele fez o homem voar. Né? E com da maneira que nós conhecemos hoje, o mais pesado do que o ar, que levantou pelos próprios meios, deu uma volta grande a 3 ou 4 metros do chão, 7 metros do chão, uma coisa assim,
foi lá longe, voltou e aterrissou pelos próprios meios. Né? Os irmãos Wright revogam essa ideia do primeiro voo e tal, mas eles não fizeram o voo como o Clube de Paris desejava, ou instituiu um prêmio para quem, pelos próprios meios, decolasse e pelos próprios meios aterrissasse. Os irmãos Wright, eles decolaram com uma catapulta, uma coisa chamada pilone, que impulsionava o avião e tudo mais. Então, Santos Dumont realmente foi o pai da aviação, foi o cara que desenvolveu o avião como se conhece hoje. Né? E aqui o 14 bis, ele não chama 14 bis à toa. Foram 14 tentativas, 13 tentativas que não deram certo e uma que acabou dando certo. Quer dizer, ele era, antes de tudo, uma pessoa determinada. Né? Determinada a fazer aquilo. Então, é isso que nós devemos fazer. Né? Tem gente que fala assim, ó, não deu certo, abandona na primeira oportunidade. Né? Thomas Edison, inventor da lâmpada, Thomas Alva Edison, se não me engano é o nome dele todo, ele tinha uma coleção de filamentos que ele reservava, grudados em alguma coisa, não sei se era numa folha de papel e tal, que chegaram na casa, no número, não sei se de 3 ou 6 mil filamentos, que não deram certo. Até ele chegar naquele que deu certo. Aí o sujeito falou, bom, mas 6 mil? Ele falou, se não fosse esses 6 mil, eu não teria inventado a lâmpada. Então, olha o que é a perseverança, a confiança que o homem pode depositar em si, na sua inteligência, na sua capacidade de realização. Quando ele quer, ele consegue. Então, temos inúmeros casos, né? Poderiam ser citados aqui, mas esses dois são suficientes para nós entendermos. E é necessário que nós desenvolvamos uma confiança irrestrita em Deus, na vida e em si mesmo. Porque quem não confia em si mesmo, não confia em ninguém, nem em nada. Como é que ele vai confiar em Deus se ele não confia nele mesmo? Não tem como. Né? Então ele diz, a união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo, mas, como os laços que o prendem são muito frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. Aborto espontâneo, do ponto de vista biológico, né? Do ponto de vista espiritual, não foi espontâneo, foi provocado. Né? Questão de número 346. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolher morrer antes de nascer? Ele não está falando aqui desse que provoca esse aborto. Ele está falando de uma hipótese de o corpo não vir a nascer. Se escolhe outro. Pura e simplesmente, a resposta deles é essa. Não vingou um corpo, não deu certo por alguma razão, escolhe outro e boa. Né? Fim de conversa. Questão de número 346A. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Qual pode ser a causa dessas mortes prematuras? Resposta: as imperfeições da matéria. Na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. Muita gente fala o corpo é uma máquina perfeita. Não é. Não é uma máquina perfeita, não. Ele tem as suas imperfeições, ele se aperfeiçoa ao longo dos milênios, dos milhões de anos, ele vai se aperfeiçoando. Né? Mas o corpo, nosso corpo, não é perfeito em hipótese nenhuma. Aliás, é uma máquina fragilíssima. Tão frágil que por uma ocorrência qualquer, nós podemos vir a perder o corpo, a desencarnar. Questão de número 347. Que utilidade pode ter um espírito? Que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? Resposta: o ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. Nos primeiros dias, não tem consciência realmente, né? Aliás, pelo contrário, ele vai, a partir do momento que ele é ligado
aquele óvulo fecundado, ele vai perdendo essa consciência até o momento do nascimento. Então, quando nasce, consciência zero daquilo que está acontecendo. A importância da morte é quase nula para o espírito. Frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. Para o espírito, é nulo. Para os pais, uma prova dolorosa. A Yara teve um aborto espontâneo. O bebê tinha, aliás, o feto tinha 4 ou 5 meses de existência. Aquilo doeu de uma forma muito intensa para mim. Muito intensa mesmo. Olha, o que deve ser para um pai e para uma mãe que vê o nascimento do filho, depois esse filho vem a desencarnar. Deve ser muito pior. Para mim já foi dolorido, imagino para um pai e para uma mãe que perde o filho depois de ter nascido. Né? Questão de número 348. O espírito sabe, com antecedência, que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver? Resposta: sabe algumas vezes, mas se o escolheu por esse motivo, é que recua ante a prova. Então, o espírito não pode escolher, nesse caso, não pode escolher um corpo dessa forma, porque ele vai ter problema. Não adianta recuar diante das dificuldades. Não adianta. As dificuldades são inerentes à vida, inerentes às nossas necessidades como espírito. Nós temos necessidade das dificuldades para fazer desenvolver a inteligência e, consequentemente, desenvolver a moralidade. Né? Então, é uma necessidade. Se ele recua diante desse fato, diante dessas causas, ele vai ter problema, ele vai ser punido por isso. Questão de número 349. Quando falha uma encarnação para o espírito por uma causa qualquer, é ela suprimida imediatamente, ou melhor, suprida imediatamente por outra existência? Resposta: nem sempre imediatamente. O espírito necessita de tempo para escolher de novo. Olha a afirmação dos espíritos, mais uma vez. Quem escolhe é o espírito. Tem nada de departamento reencarnatório, essas conversas fiadas de romance. O espírito vai escolher, ele precisa de tempo para isso. Ele vai elaborar uma encarnação, uma nova encarnação, semelhante àquela que ele deixou, que ele perdeu, aquele corpo que ele perdeu, e vai demandar um determinado tempo para que isso aconteça. A menos que a encarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Então, sabe-se lá por quê, houve essa determinação e ele reencarna instantaneamente. Está nos desígnios do Criador essa resposta, e não temos como avaliar isso, né? Há alguma razão para isso, certamente. Questão de número 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita? Resposta: queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha feita? Não, porque não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência, mas pode achar muito pesada a carga. Quantas vezes a gente não ouve as pessoas afirmarem isso? Quantas vezes? Espíritas, dizendo assim, na próxima encarnação, eu quero pelo menos ter mais um pouco de dinheiro. Pelo menos. Isso que absurdo, pô. Caramba, Deus é sábio. Nós temos que escolher aquilo que é útil para o espírito, não para o corpo. Porque muitas vezes um pouco mais de dinheiro pode ser a perdição do espírito. Se a receita da felicidade é a posse do necessário para a vida material, a questão 922 do Livro dos Espíritos, se não me falha a memória,
né? Então, a posse do necessário é receita da felicidade, não é a posse do desnecessário, que é o que nós queremos, a maioria das pessoas deseja, o desnecessário. Eu vi uma propaganda outro dia, que uma moça muito bonita, por sinal, não vão botar qualquer uma para fazer uma propaganda dessa, fala assim, olha, agora vocês podem vir à nossa loja, os preços abaixaram, os preços recuaram. Este carro aqui, fala lá a marca do carro e tal, de 2,5 milhões por 2,1 milhões. Este outro aqui de 3.800 por 3, sabe? Pô, que realidade é essa? Não é a realidade da maioria. Isso é absurdo. Né? É isso que as pessoas querem. Né? Andar de carro especial que ninguém tem. Vaidade, né? Colocam a vaidade, o orgulho, acima de todas as coisas. Isso é a perdição do espírito. Porque ele tá se atrasando a sua evolução, atrasando o seu progresso como espírito. Para nós isso não é bom. Todos os grandes espíritos que aportaram à Terra, todos, indistintamente, foram pessoas de parcos recursos. Parcos. Jesus, está lá no Evangelho de Jesus, se isso é verdade ou não, eu não sei, mas ele reclama que não tem uma pedra para deitar a cabeça. Uma pedra. Olha a encarnação de outros aí, né? Que a gente conhece como expoentes aí que trouxeram grandes ensinamentos, a mesma coisa. Né? Os grandes da Terra, e está lá naquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, uma realeza terrena, acho que eu já citei uma vez aqui, que é a história de uma rainha de França, que conta a respeito do seu desencarne, uma realeza terrena, é a instrução dos espíritos. Se eu não me engano, está no livro, está no capítulo... não esqueci o nome agora, mas o nome certo é Uma Realeza Terrena. É só procurar Uma Realeza Terrena que vocês vão encontrar essa lição. E ela fala do que é o desencarne de uma pessoa de posses, de uma pessoa que era considerada o máximo, encarnada, e que depois que desencarnou não era nada. Ela mesma fala, não sou eu que estou falando não, ela mesma fala. Eu tive que reconhecer acima de mim pessoas que eu não dava o menor valor, que eu julgava réis. Pessoas que não tinham a menor importância para mim. Eu tive que fazer reverência para elas depois de desencarnar. Então, olha o que é a vida espiritual em relação à vida material. Quanto maior a posse dos bens materiais, mais dificuldade está o progresso do espírito. Né? Então, nós devemos nos contentar pelas coisas que nos atingem, que nos fazem sofrer, que nos trazem tristeza, dificuldades. Né? Eu não estou falando aqui de masoquismo, não. Porque eu também gosto de conforto, qualquer um gosta. Né? Mas se aquilo lhe atingir de forma inexorável, ou seja, de forma através da qual você não pode reverter, e tem situações na nossa vida que nós não temos como reverter. Simplesmente nos envolvem. A gente fica perguntando, mas como isso veio a acontecer na minha vida? A gente não tem a resposta. Então nós precisamos, nesse momento, ter a sabedoria de acatar a vontade de Deus. É da vontade dele que aquilo aconteça. Pura e simplesmente. E nós, como espíritos, temos condição de vencer aquilo, mesmo sem ter saída promovida por nós mesmos. Nós temos como vencer, porque o Criador não dá o fardo maior do que nós podemos carregar. Né? Então, é preciso que o homem entenda que a felicidade não é deste mundo. Este mundo nos oferece a oportunidade de progredir como espírito. Mas a felicidade nós vamos encontrar no mundo espiritual, no mundo dos espíritos. E está muito na dependência do que nós fizermos aqui. Dependendo de como agirmos aqui,
no mundo dos espíritos nós não seremos felizes. Aí toca reencarnar novamente para corrigir aquilo que nós fizemos de forma equivocada. Mais uma vez, mais uma encarnação, para fazer aquilo que nós deveríamos ter feito na anterior, ou nas pregressas. Já contei isso para você uma vez, eu estava, na hora do almoço, eu tinha que ir para uma manutenção no Jabaquara, eu estava em 1974, quando logo começou o metrô, 75, e eu estava com a cabeça apoiada no braço, assim, tentando descansar um pouco, e eu pensei, puxa, eu vou ter que ir lá, cumprir aquele compromisso e tal, eu estava meio chateado naquele dia, alguém falou no meu ouvido, isso a gente sabe que é de pensamento para pensamento, né? Assim, por que você não fez certo da outra vez? De jeito. Quer dizer, a gente não faz certo numa encarnação, você tem que encarnar para fazer certo aquilo que você não fez na outra encarnação, nas precedentes. Então, é muito favorável para nós acertar, ou procurar acertar, porque o Criador julga conforme a nossa intenção. Às vezes a gente pode não acertar, fazer coisas de forma equivocada. Somos espíritos imperfeitos, né? Mas o que vai ser julgado vai ser a nossa intenção. Agora, se nós tivermos a intenção de prejudicar, de falar mal, de odiar, de fazer o mal ao próximo, isso será realmente muito prejudicial para nós. Bem mais. Muito bem. Nós estamos às 20h05. Questão de número 350. Pergunta dos espíritos superiores a Kardec. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, nós já lemos esta aqui. É a 351 agora. Desculpe. Pergunta de Kardec. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Resposta mais ou menos, segundo a fase, porque não está ainda encarnado. Segunda fase, porque ainda não está encarnado, mas ligado ao corpo. Quer dizer, ele fica como que num estado de perturbação, porque, embora ele tenha ainda suas faculdades como espírito, como ele está ligado ao corpo, ele fica limitado. E à medida em que o corpo vai avançando, vai progredindo, né, vai se completando, a sua capacidade, as suas faculdades vão realmente se apagando, até o momento em que ele nasce e não tem mais nenhuma lembrança daquilo que ele era como espírito. Né? Aí que está a grande sabedoria do Criador em relação à nossa encarnação. Muita gente fala assim, por que nós não lembramos? Nós deveríamos lembrar daquilo que a gente era como espírito, do que nós fizemos, talvez a gente acertasse muito mais. Lê do engano. Vamos supor que eu tenha te prejudicado numa outra encarnação. Com que moral eu estaria agora aqui falando de doutrina espírita? Complicadíssimo. E isto serve para todas as nossas relações. Por exemplo, com o nosso patrão lá, o sujeito está empregado numa empresa lá, e o patrão dá em cima e faz e acontece, o cara chateado e bravo com o cara e tal. Pô, mas você prejudicou, você pode ter prejudicado aquele sujeito numa outra encarnação, roubado ele, fraudado a empresa dele, e você está, naquele momento, naquela condição, para tentar corrigir os fatos que foram gerados numa outra encarnação. Assim é a sabedoria de Deus em relação a nós não nos lembrarmos de outras encarnações. Mas o homem tem intuição. Ele tem um pensamento íntimo daquilo que aconteceu no passado. Ele tem esse pensamento íntimo. E também ele pode avaliar o que ele tenha sido numa outra encarnação pelas suas tendências. Se ele for agressivo, violento, se ele pré-julgar as pessoas, se ele for maledicente, enfim, todas as tendências do espírito dizem o que ele foi numa outra encarnação. Porque ele está aqui exatamente para corrigi-las.
Então não precisa lembrar de nada. Basta você ter as informações certas e procurar seguir o caminho predisposto por Jesus. O caminho que ele nos orientou. Jesus, na questão 625 do Livro dos Espíritos, é modelo e guia da humanidade. Modelo e guia da humanidade. Aliás, eu só confio que Jesus tenha existido porque os Espíritos citam ele. Porque não tem um documento. E olha que o romano anotava tudo, especialmente os julgamentos. Eles tomavam nota de tudo. Tudo era documentado. E não tem um documento a respeito de Jesus. Um único documento. Mas lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se houve na humanidade alguém que pode ser considerado como exemplo para a humanidade, eles dizem ver de Jesus. Essa é a resposta. Curta e seca, vede Jesus. Modelo e guia da humanidade. Então, as palavras que estão escritas no Evangelho de Jesus, muitas vezes elas são distorcidas, porque elas começaram a ser escritas ou relembradas 70 anos após a morte de Jesus. Até ali, a informação era passada de boca a boca, e quem conta um conto aumenta um ponto. Quer dizer, a coisa é bastante complicada, né? E teve... a precisão deixa de existir. Né? E também, muita gente escreveu a respeito dele. Lucas, por exemplo, não conheceu Jesus. Lucas entrevistou Maria, a mãe de Jesus, entrevistou seus seguidores para poder escrever o Evangelho de Lucas. Mas ele não conheceu Jesus, diferentemente dos outros. Pedro, João e tal. Né? Então, Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Nós devemos seguir os seus passos para podermos fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Porque Deus não pede mais do que isso. Fazer o que está ao nosso alcance. Se nós fizermos isso, nós já teremos caminhado um bom pedaço. Né? Então, eles seguem respondendo, que acho que eu não li toda a resposta. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertido assim de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga, desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta, pouco a pouco, à memória, no seu estado de espírito. Então, nós passamos por um processo, ao reencarnar, que é o de apagamento da nossa memória como espírito. Vai se apagando, se apagando, se apagando, se apagando, nasceu, está totalmente apagada. Mas isto ocorre exatamente o inverso quando nós desencarnamos. A memória vai voltando aos poucos, e nós vamos tomando consciência de tudo o que aconteceu nas nossas vidas precedentes, e nesta encarnação também. Nós vamos lembrar dos pontos principais daquilo que realmente possa ter relevância para nós como espírito. Questão de número 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Resposta: não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Plenitude de suas faculdades como encarnado, né? No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades. Faculdade como encarnado. Porque ele vai ter que reaprender tudo. Reencarnar deve ser uma coisa terrível para o espírito, porque ele não sabe nada. Ele não sabe absolutamente nada. E cada encarnação, embora ela possa acontecer inúmeras vezes no mesmo mundo, ele vai ter que reaprender tudo. Eu tenho 70. E o que aconteceu quando eu tinha 10 anos, este mundo era uma coisa. Ele tinha uma cara.
O que aconteceu quando eu tinha 20, esse mundo era outra cara. Quando eu tinha 30, outra cara completamente diferente. E assim sucessivamente. Quer dizer, o sujeito desencarna. Ele fica lá, dependendo de cada espírito, da necessidade de cada um, 50, 60, 80, 100, 200, 300, 1000 anos. Fora da Terra, ele não sabe nem falar, não sabe nem entender aquilo que é falado. Embora em outra encarnação ele falasse a mesma língua do país em que ele está, naquele momento. Os termos são diferentes, o significado das palavras são diferentes, a vida é diferente, a maneira de existir é diferente, as culturas se modificaram. Então, cada encarnação para o espírito é realmente um momento singular. É um desafio, e realmente um grande desafio, né? Então ele diz assim: é preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Questão de número 353. A união do espírito com o corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? Esta é a grande discussão desses comunistinhas que querem, porque querem dizer que o feto é uma coisa e não um ser. Eles querem porque querem justificar o aborto, porque ali não tem um ser ainda, a não ser depois que nasce. Olha a resposta dos espíritos. O espírito que deve animar existe, de qualquer maneira. Fora dele. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. Se ele está ligado a uma alma, ele não existe por si só. O corpo, sem o espírito, não é nada. Ele é apenas um animal. É apenas um ser, uma coisa que tem vida biológica, apenas isso. Não é? O espírito é tudo, o corpo não é nada. Então, aquele corpo, embora em fase de conclusão, de adiantamento, está ligado a uma alma, a um espírito. Está ligado ao espírito. Não deixa de estar ligado. Essa ligação só vai se completar no momento do nascimento. Mas no momento da concepção, já está ligado um espírito àquele corpo. Resposta. Pergunta de Kardec. Pergunta de número 354. Como se explica a vida intrauterina? Resposta é a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. Então é um processo. O corpo está, de certa forma, vegetando, não é? Se formando, ele se liga àquele corpo, ele vive a vida vegetal e a vida animal, que acaba se completando, culminando com a ligação total do espírito ao corpo. Questão de número 355. Como o indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver? E com que fim acontece isso? Resposta: isso acontece frequentemente, e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Se ele almeja uma encarnação, se o espírito deseja muito uma encarnação e não recebe aquela oportunidade, isso acaba soando para ele como uma prova desagradável. Né? Ele desejava aquela oportunidade, ele precisava daquela oportunidade, mas, por alguma razão, para que ele pudesse valorizar, talvez, aquele corpo, valorizar a vida, né? Ele
aquela encarnação acabou não acontecendo, né? Meu pai, por exemplo, ficou doente 28 anos, a minha mãe 32. O que leva uma pessoa a ficar tanto tempo assim doente, se não aprender a valorizar a própria saúde? É um dos aprendizados que o espírito recebeu, entre outros, né? É um dos que ele recebeu. Questão de número 356. Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Resposta: sim. Há as que jamais tiveram um espírito, destinados aos seus corpos. Nada devia se cumprir nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce. Então, como uma prova, né, desagradável e que traz muito sofrimento, porque quantas pessoas não fazem tratamentos prolongados. Aí ela tem um caso na família dela que uma das tias fez tratamento por 40 anos e não conseguia encarnar, gerar um filho, não conseguia, né? E depois, acho que com 42 anos, gerou o primeiro, aí veio um segundo e acabou tendo 2 filhos, né? Mas olha, 40 anos tratando. Complicado, né? E tem muita gente assim no mundo, né? E aquilo acaba gerando uma ansiedade tão grande que acaba dificultando muito mais, né? Questão de número 356A. Um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Resposta: sim, algumas vezes, mas então não vive. 356B. Toda criança que sobrevive tem, portanto, necessariamente um espírito encarnado em si? Toda criança que, passando pelo processo da gestação, que acaba nascendo, tem a este corpo ligado a um espírito? Resposta: que seria ela sem o espírito? Eles devolvem a pergunta de Kardec com uma outra pergunta. O corpo não é nada, absolutamente nada sem o espírito. O corpo só existe com uma única função: dar ao espírito a oportunidade de progredir. Não seria um ser humano, eles arrematam a resposta. Questão de número 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Resposta: uma existência nula e a recomeçar. 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Qualquer que seja a época da concepção. Porque na França, na década de 70, se permitiu o aborto, se eu não me engano, até os 4 meses de idade. Eu li isso numa daquelas revistas da época, Manchete, o Cruzeiro, não lembro bem. Eu li isso e me estarreci na época. Eu tinha uns 18, 19 anos de idade, fiquei estarrecido, porque eles traziam essa manchete para mostrar que, e davam inclusive com fotos, que criança com 8 meses, prestes a nascer, com 9 meses, eram abortadas e vivas eram colocadas em cima de uma mesa de mármore e eram abandonadas ali até morrer. E aquela carne era usada para fazer os cosméticos que eram exportados para o Brasil, por exemplo. Que a carne é muito tenra, então servia para fazer, a gordura também, né? Usada para fazer cosmético. Olha o absurdo que o homem comete em relação a isso. O aborto é um assassinato a sangue frio, sem direito de defesa à vítima, né? Na minha opinião. Eles dizem, Kardec pergunta, quais são, para o espírito, as consequências do aborto? Eles respondem, já lemos, né? Uma existência nula e a recomeçar. Na 358, eles perguntam, o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Resposta: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe, ou qualquer pessoa, cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo deveria ser um instrumento.
O corpo é um instrumento para o progresso do espírito. Se você aborta uma criança, você está tirando dela a oportunidade dada por Deus para que ela pudesse progredir, fazer o seu progresso espiritual. Crime é um crime que hoje é discutido assim de uma forma absurdamente simples, como se fosse algo que não merecesse atenção. Eu sou dona do meu corpo, eu tenho direito de fazer o que eu quero com ele. Não tem. Não tem. A partir do momento que a mulher fica grávida, o homem é pai, já é pai, e a mulher já é mãe. E quando se é pai, se é mãe, a sua vida fica anulada. Você tem que viver em função dos filhos e não de si mesmo. É seu dever. A paternidade é uma missão dada por Deus. A paternidade é uma missão, a resposta dos espíritos. Como missão, aquele que não desempenhar bem esse papel será cobrado na medida do seu desleixo. Então, é necessário que as pessoas se esclareçam e saibam que não devem, em hipótese alguma, fazer isso. E se esclareçam, porque há aqueles que cometem este absurdo porque não são esclarecidos. Uma vez eu dei uma palestra no Centro Espírita, aqui em Dois Córregos, próximo de Jaú, e eu falei sobre o aborto. Falei que o aborto era um crime e tal, expliquei as razões e tal. E no final da palestra, uma senhora que estava sentada no fundo, eu a via durante a palestra, ela me encarava assim de uma forma muito intensa, e ela veio conversar comigo. Ela falou: eu fiz um aborto. Ela falou: você acha que eu sou condenada por Deus? Eu perguntei para ela: olha, quando você fez o aborto, você já tinha o esclarecimento que você tem hoje como espírita? Ela falou: não. Falou: então está respondido. O Criador leva em consideração a sua intenção, porque muitas mulheres são levadas a abortarem por não terem muitas vezes apoio do marido, por serem criticadas pela família, por serem induzidas pela própria família a praticar o aborto, e muitas vezes por ignorância. Por falta de força moral, elas acabam cedendo. Mas a partir do momento que se tem o esclarecimento, ela perde esse direito. Aí ela sabe o que ela está fazendo. Questão de número 359. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em se sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar o ser que não existe, a sacrificar o que existe. Isso é previsto nas nossas leis. Nas leis brasileiras, a vida da mãe tem prioridade sobre a vida do bebê. Se o bebê está colocando em risco a vida da mãe, se retira o bebê. E eles respondem aqui a mesma coisa. Prioridade é a vida que já existe. Questão de número 360. É racional, pergunta Kardec, ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Resposta: em tudo isso, vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, a que ninguém é chamado a julgar. Vamos marcar aqui o item 3, faculdades morais e intelectuais, para a próxima quarta-feira. Encerramos este item. Né? Alguma pergunta, Alexandre? Muito bem. Então vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, então, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, o Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito
pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Dá-nos ainda a coragem e a força necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite, e que assim seja.